Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Acolhemos a todos com grande alegria. Hoje queremos falar da Sagrada Família. Na Escritura, encontramos Maria, José e Jesus juntos em 3 ocasiões. Na apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, na fuga para o Egito e naquela Páscoa em que Maria e José encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. Nosso foco é o da apresentação no templo. Do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, percebemos como José e Maria eram obedientes à lei de Moisés, a Torá, constituída dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já nesta obediência às Escrituras, constatamos a santidade da Sagrada Família. Depois do nascimento do Filho de Deus, nenhuma dessas leis obrigava Maria ou Jesus. Cumpriram o ritual da purificação para dar exemplo de obediência e de humildade, como ensina Santo Tomás de Aquino. Esses rituais estão nos 2 trechos do livro do Levítico que São Lucas menciona. No capítulo 12 estão as leis de purificação para a mulher depois de ter dado à luz. Ela não deveria ir ao templo antes de 30 dias, se o bebê fosse menino, ou 60 dias, se fosse menina. Era uma espécie de pureza ritual exigida pelas leis. Terminado esse tempo, a mulher levaria uma oferta ao templo. Um sacrifício por si mesma e pela criancinha. Poderia ser de um par de rolas ou 2 pombinhas, se o casal não pudesse oferecer um cordeiro. De modo que, pela oferta que Maria e José fizeram, além de vermos que eram obedientes, compreendemos também que eram pobres. Por outro lado, Lucas menciona uma outra prescrição no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 2 e seguintes. Todo primogênito deveria ser oferecido ao Senhor. Meninos, animais e frutos da terra pertenciam a Deus. Obviamente, como não seria exigido oferecer um sacrifício da própria criança, entendia-se que ela seria redimida pela oferta de um animal, o cordeiro, ou as rolas ou as pombinhas. O pai israelita era o sacerdote na sua família, e o primogênito era o seu sucessor, destinado ao mesmo sacerdócio. Na Bíblia vemos quando Esaú e Jacó nasceram que Esaú era o primogênito e tinha os direitos de primogenitura, que vendeu a Jacó por uma porção de guisado. Assim, quando foi apresentado no templo, Jesus estava sendo oferecido a Deus, levado por seus pais para ser consagrado a Javé. Nunca se oferecera nada semelhante no templo e nunca se tornaria a oferecer. A verdadeira oferenda seguinte seria feita pelo próprio Jesus fora da cidade, sobre o Calvário. Hoje, Jesus é oferecido na Santa Missa ao Pai, muitas vezes ao dia, num sacrifício de valor infinito. Percebe-se que não se tratou da prática judaica comum na apresentação de Jesus, também pelas coisas que Simeão e Ana disseram. Simeão era um homem justo e devoto que esperava a consolação de Israel, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lucas narra que ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito lhe manifestara que não morreria sem ver o Messias de Israel. Quando Maria e José trazem Jesus ao templo, Simeão o reconhece como o Messias, toma o menino nos braços e o eleva a Deus, também ele profetizando. Podemos imaginar como isso foi diferente do usual. Pensemos, por exemplo, na mesma coisa acontecendo com um de nossos filhos que levássemos ao batismo. Pensemos que o sacerdote o levantasse nos braços e falasse dele como Simeão falou. Seria algo extraordinário. Com efeito, Simeão identificou Jesus com o cumprimento das profecias sobre o Messias, que seria, inclusive, uma luz não só para os israelitas, mas também para os gentios. Contudo, seria ainda um sinal de contradição, para a elevação ou a queda de muitos em Israel. De fato, sabemos como Jesus salva a humanidade através de sua morte na cruz e como foi rejeitado por tantos em Israel. A sombra da cruz já se revelava aqui.
Nela, Cristo estaria Ele mesmo se oferecendo para redimir o mundo dos seus pecados, como Cordeiro de Deus, o Cordeiro que seus pais não puderam comprar no momento da sua apresentação. Jesus não será redimido pela oferta de um animal, mas Ele redimirá os outros com o seu próprio sangue, porque Deus Pai o enviou em resgate do seu povo. Portanto, mesmo tendo ofertado as 2 pombinhas, Maria e José estavam, em verdade, oferecendo um cordeiro, o Filho do Deus Altíssimo, que Maria concebera pela ação do Espírito Santo. Depois, Simeão acrescentou aquela profecia sobre Maria, que uma espada de dor lhe feriria a alma. Outra antecipação de que Jesus morreria fisicamente na cruz e Maria sofreria com ele. A espada da crucifixão do filho atravessaria seu coração numa espécie de morte espiritual. Por essa razão, inclusive, já uma antiga tradição chamava Maria de Rainha dos Mártires. Esta é a mais importante manifestação no Novo Testamento sobre a participação especial e única de Maria na crucifixão, sofrimento e morte de seu filho. Ela participou de uma forma diferente do resto da humanidade. Aliás, isto lembra que, se Maria não sofreu as dores do parto ao dar Jesus à luz, sofreu tamanha dor no parto da humanidade aos pés da cruz do Filho, o qual, antes de morrer, nos entregou todos à Mãe, tornando-o a nossa Mãe. Simeão teve, portanto, um encontro com o Messias e declarou que seus olhos viram o Salvador. Já podia morrer em paz. Nossos encontros com o Salvador certamente foram muito mais numerosos e profundos, mais íntimos. Toda vez que um católico recebe a Santa Comunhão, pode dizer: meus olhos viram o Salvador. Em seguida às profecias de Simeão, a profetisa Ana, que vivia no templo depois de ter ficado viúva, também reconhece Jesus e agradece a Deus, falando a todos que esperavam pela realização das profecias messiânicas sobre aquela criancinha. Não conhecemos suas palavras exatas, mas importa fundamentalmente que Ana, como Simeão, reconheceram em Jesus o Messias tão aguardado ao longo de séculos pelos israelitas para sua salvação e redenção. Além disso, sabemos que, para os israelitas, Deus habitava no templo. Contudo, durante a invasão dos babilônios, o profeta Jeremias retirou a arca do templo e a levou para alguma gruta. Deus deixou o templo, e desde então o povo esperava que ele voltasse. A arca não foi encontrada. Quando Jesus entra no templo, apresentado pelos pais, isso se realiza. Deus volta ao templo de Jerusalém, agora em carne e divindade. Mas como a Sagrada Família respondeu às profecias de Simeão e de Ana? Diz Lucas que quando terminaram de cumprir seu dever de judeus, apresentando o filho como mandava a lei, voltaram para sua cidade, e a criança crescia e se fortalecia, inclusive em sabedoria. Eles não pensaram que, diante das profecias, deveriam viver a vida diferentemente do modo de antes. Tinham consciência de que a sua vocação era a vida de família, enquanto esperavam o cumprimento daquelas profecias feitas no templo. E o que significava vida de família para eles? Certamente conheciam muito bem as passagens da Escritura que falavam da família. Nós sabemos que, por exemplo, no livro do Eclesiástico, capítulo 3, versos 2 a 6 e 12 a 14, fala-se de como Deus vê a família. Diz o Eclesiástico: ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso Pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Quem honra seu pai e sua mãe expia os pecados e é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Achará alegria em seus filhos, gozará de vida longa. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida, honrando-os por seus atos, suas palavras, sua paciência, e a bênção permanecerá nele até o seu último dia. Ajudará os pais na velhice, não os desgostará durante a sua vida. Será indulgente, não os desprezará por se sentir mais forte.
A caridade para com os pais não será esquecida. A casa de quem age assim se tornará próspera na justiça, e os pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Observemos que honrar os pais expia os pecados. No Antigo Testamento, algumas obras eram vistas como boas e também como tendo o poder de reparar pecados. No catolicismo contemporâneo, igualmente temos atos penitenciais, de devoção e de piedade, que não são somente bons em si mesmos, mas têm o poder de reparar o mal decorrente dos pecados. A caridade, segundo São Pedro, cobre a multidão dos pecados. Assim são aquelas que chamamos de obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar doentes, prisioneiros, etc. De modo semelhante, honrar os pais tem o mesmo poder. Além de honrar os pais, reparar os nossos pecados, isso também é fonte de alegria, como diz a Escritura. Quem honra os pais será alegrado pelos seus próprios filhos, até mesmo pelo exemplo dado. O filho que vê o pai tratar bem os avós aprenderá o mesmo e vai praticá-lo com os próprios pais. Essa prática, que conduz a uma família saudável e em paz, também leva as orações a serem ouvidas por Deus Pai. Além de tudo isso, o eclesiástico fala da longevidade que abençoará estes filhos. Os filhos são chamados por Deus não apenas a devotar aos pais uma deferência e uma honra grande, mas também louvá-los tudo generosamente. Fazer isso é guardar um tesouro. Uma metáfora muito comum no Antigo Testamento é de que os pecados são dívidas que devemos pagar, e nossas justas obras são como créditos que diminuem o débito. Jesus mesmo usou essa linguagem no Sermão da Montanha, ao dizer que ajuntássemos tesouros no céu através de todos os atos feitos por amor e obediência a Deus. Finalmente, o Senhor também ensinou que chama os filhos a cuidarem dos pais idosos, algo que é quase uma contracultura nos dias atuais, onde já não se entende o valor dos mais velhos. Além de prestar auxílio e proximidade, é preciso fugir da tentação de desprezar os idosos, que vão perdendo as suas forças, capacidades e até as faculdades mentais. Hoje temos tantos doentes do mal de Alzheimer ou outras formas de demência. Nossa memória diminui com a idade, nossas forças físicas também. É quando mais os filhos precisam se mostrar amáveis e cuidadores, e isso lhes será acreditado em expiação pelos pecados. Assim como a esmola e a caridade, cumprir plenamente o 4º mandamento tem o mesmo poder. Isto é um grande desafio hoje. Em outras passagens, a Bíblia também fala da família. Por exemplo, no Salmo 128. A família que teme a Deus, e sabemos que temer não é ter medo, mas ter reverência, é uma família abençoada. Viverá do seu trabalho, será santa, alegre e piedosa. Reunir-se-á em redor da mesa, e esse era um dos momentos centrais na antiguidade, para agradecer a Deus pela vida e o alimento, o sustento, enfim. Essa família feliz não está fundamentada na riqueza e nas posses, mas no temor do Senhor. Essa família dá frutos. Os filhos são como brotos de oliveira. A oliveira leva bastante tempo para dar frutos, às vezes até 10 anos. A comparação dos filhos com essa árvore, portanto, leva a refletir como as crianças virão a dar frutos, mas precisam primeiro crescer. Há como que um longo investimento na vida familiar primeiro. Essa, inclusive, é uma bela imagem da Sagrada Família. Jesus nasceu, cresceu obediente aos pais e lá adiante, aos 33 anos, ofertou em si mesmo o fruto que redimiu toda a humanidade. Se formos para o Novo Testamento, observaremos como Paulo descreve a família nas cartas aos Colossenses e aos Efésios. Deve haver nela sabedoria, santidade, compaixão, doçura, humildade, mansidão, paciência, perdão, assim como Deus perdoa, gratidão e, acima de tudo, amor, que é o vínculo da perfeição, segundo o apóstolo João. E a partilha da palavra de Cristo precisa também estar presente, pois ensina, adverte, enriquece. Também fazer tudo em nome de Jesus, em ação de graças a Deus Pai através de Jesus.
Sabemos que viver em família nem sempre é fácil. Ao contrário, é fácil ser impaciente, orgulhoso, áspero, não perdoar, mas guardar rancor. É fácil faltar harmonia e haver discordâncias. Tudo isso atinge especialmente as famílias modernas. Porém, é necessário praticar aquelas virtudes para haver paz e harmonia nas famílias. Como a Sagrada Família, que conhecia as Escrituras, viveu. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.